É importante que a gente entenda que o corpo da gente é uma casa sagrada. Fazer sexo com alguém é trocar fluidos e secreções. Então a primeira coisa que ele te rouba é a ausência de consciência. Porque uma pessoa inconsciente, você faz com ela o que você quer. Porque uma pessoa inconsciente é facilmente controlada. Quem já viveu um relacionamento tóxico sabe exatamente o peso dessa frase. E no vídeo de hoje você vai aprender de forma completa a identificar esse tipo de relação antes que ela te prenda, para você nunca mais repetir esse padrão na sua vida. Hoje a gente sabe, se você troca secreções, seja saliva, seja esperma, seja secreção vaginal, isso pode fazer uma troca tão íntima que isso pode influenciar a microbiota do seu intestino. Inclusive, isso é uma pauta pra gente falar no próximo Pod People. Então isso significa que íntimo, hein? nenhum sexo é tão inocente em termos de troca energética e troca de fluidos. Nenhum. Porque olha só, o tubo digestivo começa na boca, Sim. né? Quando você está beijando alguém, ele tem uma flora bacteriana. Eu não estou falando isso como nojo. Eu só estou falando que você pode ter acesso a coisas que você nunca teve. Uma única relação é suficiente, por exemplo, para você adquirir HPV. Uma Entendi. única. Uma Olha única. o como é sério, né? E parece que a gente não tá falando disso já tem muito tempo, né? De como é importante a educação sexual, das pessoas conseguirem prever e saber do... Que não é De novo, preconceito, longe de mim, mas você tem que ter seletividade alguma. Porque você pode conhecer uma pessoa que tem HPV por uma única relação. Pode acontecer. Mas aí você entende aquele processo. Ou tem outras coisas, várias coisas. Mas a questão que você fica pensando, a gente acha que sexo é só sexo. É uma troca energética, uma troca de fluidos. Pensando nisso, né? Igual no caso da Tainara, que nem houve isso. Como que as mulheres também podem reconhecer esses padrões igual esse cara? Parece que é um stalker, um cara que ficou perseguindo ela. Isso já é estranho, né? É. Porque quem quer algo com você não persegue. Sugere assim, colou, quer me ver ou quem não quer, cara. Não tem como você forçar. É que nem sexo. Sexo é bom quando é consentido. Sim. Sexo não consentido é estupro. E seja com penetração ou sem penetração. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu não tive relacionamento, mas impôs sua presença. Por exemplo, esse dia que o Douglas fez isso, ele não estuprou. Mas impor sua presença e castigar por sua presença não ser aceita. E para contextualizar vocês, a doutora Ana Beatriz está falando do caso da Tainara, que chocou o Brasil após a mulher ser atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro pelo ex-companheiro Douglas. E ele fez isso porque não aceitava o fim do relacionamento, e ela sobreviveu inicialmente, mas o desfecho dessa história é que infelizmente ela morreu dias depois. Isso é de uma perversidade Que incalculável, grave, né? muito grave. E aquilo que você falou, parece que estão normalizando, igual botou fogo na moça ontem. Dia 28, foi 28/12 de dezembro passado, e casado, tá? E na frente dos filhos. Foi uma coisa tão... Depois, provavelmente, a gente vai jogar aí o vídeo. Foi uma coisa tão horrível que o filho tenta e queima também. E tinha uns cachorrinhos em volta, assim, da casa. Você viu o cachorro parado. Nenhum cachorro tava acreditando. Inacreditável. E detalhe, o marido fez tudo isso motivado por ciúmes. Isso aí que é o ser que tem consciência? Inacreditável. Como é que alguém... E ele tinha 3 filhos, ou 3 ou 4 filhos. Esse pessoal tá perdendo medo? O que tá acontecendo? Eu não sei. Eu acho que não é... Tá perdendo medo. Eu acho que a violência está sendo tão banalizada, mas tão banalizada, que é como se fosse normal para algumas pessoas. A gente não pode banalizar a violência. Por isso que eu estou dizendo, 50 Tons de Cinza banalizou um sadomasoquismo Colocou de uma forma... como se aquilo fosse romance. A gente tem que entender que, assim, ok, o cara quer fazer uma arte lá, com uma linhagem... Mas se isso é arte, veja se essa arte se encaixa na sua vida. É o famoso sadomasoquismo, que é muito bem retratado no filme 50 Tons de Cinza, que basicamente são aquelas pessoas que sentem prazer, porém com um toque de dor.
E isso pode ser perigoso, porque às vezes o seu parceiro pode não respeitar os seus próprios limites. E agora sim, entramos onde acontece na maioria dos casos, que é uma manipulação emocional, é uma manipulação silenciosa, porém tão destrutiva quanto essa que foi dita no vídeo. É engraçado porque realmente parece tão simples, né? Mas realmente não é. Porque acontece uma ausência de consciência. Uma relação abusiva, ela parte do princípio inicial de que exatamente o abusador, em geral, ele vai te convencer que o problema nunca é você, nunca é ele, é você. Então, até os abusos que ele cometeu contra você, a culpa foi sua. Porque é você que estimulou o pior dele, ou é você que tem comportamentos repreensíveis. Então, a primeira coisa que ele te rouba é a ausência de consciência. Porque uma pessoa inconsciente, você faz com ela o que você quer. Então, a sua pergunta é muito boa, porque nos dá dicas de como entender se eu estou numa relação abusiva. Primeiro, eu costumo dizer o seguinte, né? Primeira coisa, use a intuição. Desconfie daquilo que o seu coração está te dizendo que não está certo. Então, assim, é natural alguém expor alguém publicamente? Alguém falar mal de alguém publicamente, não usar de atitudes carinhosas ou de atitudes expositivas ou perversas, querer te afastar dos seus amigos, te afastar da sua família, do seu ciclo, querer que você viva exclusivamente para essa pessoa, ficar te cobrando o tempo inteiro situações, ficar ressaltando as suas limitações o tempo inteiro. Ai, mas você não é carinhosa. Ai, mas você não faz isso. Ai, mas naquela situação... Gente, então eu só tenho problemas. Eu só tenho defeitos. A regra é o seguinte, Rodrigão. Quando você está numa relação, você se pergunte. Depois que essa pessoa chegou na minha vida, eu fiquei melhor ou eu fiquei pior? Se você ficou pior, você está vivendo uma relação abusiva. O ser humano, eles não são complementares. Ai, fulano entrou na minha vida para me completar. Tá errado. Tá errado. Já começa aí. A gente não tem que completar ninguém. Eu falo assim que existe uma regra básica. Para casar tem que ser solteiro. Para se relacionar tem que ser solteiro. Ah, André, mas isso é óbvio. Não é óbvio. A palavra solteiro vem de só e inteiro. Eu só posso me juntar com alguém quando eu estou só e inteiro. Se você tá faltando pedaço, se você tá querendo que o outro complete seu pedaço, já era. Então, antes de querer se relacionar com alguém, primeiro esteja só e inteiro. Feliz com você, bem, minimamente bem. Aí ninguém junta para se completar, a gente junta para se suplementar. O que é suplementar? Eu já tô muito bem, mas depois que o Rodrigão entrou na minha vida, eu fiquei melhor ainda, eu transbordei. Cara, você é engraçado demais, nós sai, é massa, nós tomamos cerveja, nós ri. Tava estressado, você me chamou pra ir ali ver um trem, um futebol, e foi gostoso, nós rimos demais, voltei muito melhor pra minha casa. Você me suplementa, você me faz transbordar. E agora entra um questionamento. Seu relacionamento te faz transbordar ou só tira a sua paz? No momento em que eu sou menos com você, eu preciso ligar meu alerta. Tem pessoas que têm... Dentro de mim tem N versões. Tem uns 25 André aqui dentro. Você vai tirar... É fragmentar demais, hein? Todos nós temos versões. Existem pessoas que têm o poder de tirar a nossa pior versão. A pessoa que tem o poder de tirar a sua pior versão, ela precisa sair fora da sua vida. E claro que é igual entrevista. Tem gente que fala assim, nossa, mas você vai no podcast Três Irmãos, é sempre maravilhoso. Modéstia à parte, tô falando pra agradar vocês, porque a gente não precisa disso. Mas porque vocês são excelentes hosts. Então vocês proporcionam uma versão minha que é muito boa. Que eu vou falar, que eu vou contar, que eu vou falar teoria, que eu vou ficar à vontade. Pelo contrário, eu vou em outras situações que o podcast é muito ruim. Eu vou em algumas entrevistas e as entrevistas não são boas. Por quê? Porque a pessoa não soube tirar o melhor de mim. Relacionamento é da mesma forma. Existem pessoas que tiram a minha melhor versão. Tem uma versão dentro de mim, de André, que ela é fantástica. Ela vai transformar o mundo. Mas em compensação, tem uma versão que muita gente não gostaria de ver. Tem gente que tem esse poder. Eu tenho claro na minha mente, não vou dar exemplo porque é parente, mas eu tenho claro na minha mente uma pessoa que tira a minha pior versão. Uma versão que é grossa, que dá rala, e eu detesto essa versão. Inclusive, quando ela vem pra fora, eu fico chateado. Eu falo, não tinha que ter dado aquela resposta atravessada. Por que eu fui grossa daquele jeito?
Mas essa pessoa tem um dom. Atira um André aqui de dentro que nem eu gosto. E é sobre isso, minha gente. Quer saber se você está em um relacionamento tóxico? É só você se questionar uma questão simples. Esse relacionamento me transborda ou só tira a minha paz?